Olá, nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra da parte do Senhor ao seu coração, à sua mente. E o nosso desejo e a nossa oração nessa hora é que você venha ser edificado pela palavra do Senhor. Nós vamos trazer uma palavra que tem como título ou tema o segredo do quebrantamento. Não tem como nós termos um chamado à intercessão sem que nós não tenhamos um coração quebrantado, sem que as nossas atitudes diante do trono do Senhor venham com porções de quebrantamento. O quebrantamento, ele atrai o coração de Deus. E nós vamos fazer menção inicialmente do texto de Isaías no capítulo 57. Nós vamos compartilhar a partir do versículo 15 e aproximadamente até o versículo 19. Eu queria que você acompanhasse comigo esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler numa versão diferente da minha, pois eu achei que essa versão ela é mais compreensível para você que está em casa, tá bom? Então vamos lá. O alto e sublime que habita a eternidade, o santo diz: eu vivo num lugar excelso e santo, mas também comigo estão todos aqueles que têm um espírito contrito e humilde. Conforto os humildes e dou nova coragem aos corações arrependidos. Porque não será para sempre que lutarei ou contenderei convosco, que vos mostrarei a minha ira ou a minha indignação. Se assim fosse, destruiria o sopro da vida das almas que eu criei. Eu mostrei a minha ira e castiguei esses por serem maus e egoístas. Aliás, continuam a pecar, fazendo o que apeteciam os seus corações maus. Vi bem a conduta deles, mas apesar disso, irei curá-los. Hei de guiá-los e confortá-los, ajudando-os a prantear e a confessar os seus pecados. Paz para todos eles, tanto para os que estão perto, judeus, como os que estão longe, gentios, porque curarei a todos. Se nós observarmos esse texto logo no início desses versículos, nós vamos ver um Deus que está acima, assentado no seu trono. Contudo, o olhar dele, ele dispensa aqueles que vão à sua presença, aqueles que estão diante do seu trono, em um coração contrito e humilde, em um coração rendido. E ele diz assim: eu estou com eles, estão perto de mim, esses que têm o coração quebrantados e humildes. Queridos, nesses últimos dias, o que mais nós temos percebido são pessoas com um olhar altivo, pessoas egoístas, que olham apenas para os seus próprios interesses, os seus próprios sentimentos. Tudo aquilo que eles sentem é mais importante do que o outro sente. Satisfazer os seus apetites, satisfazer os seus desejos, esse é o ponto principal da sua vida, do seu cotidiano, do tempo em que eles vivem. Eles olham apenas para aquilo que lhes satisfazem. E Deus não somente percebe esse olhar egoísta, mas como também esse sentimento atrai tantos outros pecados. Nesse mesmo capítulo 57, lá no versículo 4, no início do capítulo, nós vamos ver que Israel, ele estava completamente envolvido, embevecido por pecados os mais diversos. E eles não se arrependiam. Eles se prostituíam dentro
dos templos, eles consagravam as suas vidas em pecados de prostituição. As prostitutas cultuais, elas tinham atos sexuais dentro dos templos aos seus deuses. E Israel estava agora copiando esse tipo de situação. E nós vemos Israel adulterando o seu amor com Deus. Eles estavam se afastando, eles estavam completamente desviados, não somente na sua mente, mas no seu coração, e logo colocavam em prática toda força de pecado, toda aquela malignidade que o pecado traz às pessoas. Então aumentava-se o número de violência, assassinatos, situações que Israel vivia, que Deus abominava completamente. Depois eles iam para a presença de Deus, cultuar a Deus, como se eles pudessem fazer isso com toda a carga de pecado que eles estavam praticando. E o Senhor Jesus, nesse versículo, Deus ele fala exatamente: olha, não vou contender com vocês para sempre. Não será para sempre que eu lançarei sobre vocês a minha indignação. Se eu fosse continuar manifestando a minha ira, eu destruiria todos vocês. Quando nós olhamos para esse texto de Isaías, nós podemos perceber claramente que nos tempos que nós estamos vivendo hoje, provavelmente seria o mesmo texto escrito para a igreja hoje. Não somente no Brasil, e eu diria principalmente no Brasil, mas em outras nações o evangelho está completamente adulterado. E as pessoas vivendo o evangelho diluído, onde não passa pela sua mente o desejo da mudança. Eles não conseguem perceber que há uma necessidade de se voltarem para Deus. Há uma necessidade de confessarem os seus pecados. Há uma necessidade de romper com essa cadeia de iniquidades em suas vidas. E aí eles vêm para a igreja, eles cultuam a Deus, mas eles voltam para as suas práticas pecaminosas depois de estarem na igreja. Então há um tempo em que o Senhor chama esse povo e Ele diz: olha, eu não suporto mais o ajuntamento solene de vocês. O culto que vocês prestam a mim, eu aborreço e abomino. Você sabe que em Isaías, no capítulo 1, nós vamos ver claramente o profeta recebendo uma palavra de Deus para o povo, e ele fala exatamente isso. Ele fala qual é o sentimento de Deus quando Israel se reunia para adoração. Era um culto hipócrita, era um culto voltado para uma aparência, algo que eles estavam fazendo, tentando redimir aquilo que de verdade estava dentro deles. Mas ao invés de haver cura, havia abominação diante de Deus, e o Senhor realmente se irava com esse tipo de culto. Será que nós podemos ter uma leve desconfiança de que em alguns momentos da adoração da igreja brasileira, Deus tem o mesmo sentimento? Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: eu estou farto dos holocaustos dos carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominável. E também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações não posso suportar. Iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas, pelo que
me são pesadas, já estou cansada de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Você entende o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que a santidade, que é um dos atributos de Deus, não suporta a iniquidade do pecado. O Senhor ama o pecador, mas Ele abomina as práticas pecaminosas dos homens caídos, dos homens que apostataram da fé, dos homens que se desviaram do caminho e continuam praticando pecados sem arrependimento, sem confissão. É como se a mente deles estivesse completamente desassociada daquilo que é santo. Eles perderam a sensibilidade para perceber que Deus é um Deus que se faz presente no meio dos louvores. Mas, mais do que louvores, mais do que sacrifícios de adoração, o Senhor deseja um coração contrito. A palavra do Senhor diz lá em Joel, e eu gosto sempre de mencionar esse texto, porque o profeta Joel, ele é muito enfático quando ele fala: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Não adianta ter vestes rasgadas, ter barbas raspadas, como vestir-se de pano de saco e cinza, mas o coração completamente distante de Deus. E o Senhor traz agora a nós a lembrança da sua santidade. Ele traz a menção da sua natureza. E Ele diz: eu os criei para serem a minha imagem e a minha semelhança. Isso significa dizer que nós, que somos nascidos de novo, nós precisamos manifestar atributo daquele que nos criou. Uma vez que nós somos filhos seus, uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, adotados em seu amor infinito, nós precisamos manifestar o caráter de Jesus. Precisamos manifestar as obras de Deus. E nesse texto o Senhor diz: eu habito com tudo, eu habito com o humilde e o contrito de coração. Talvez você diga assim: mas eu oro tanto, mas eu vou para a presença do Senhor, mas é como se Deus não estivesse me vendo. É como se Ele não olhasse para mim. E eu te pergunto: de que maneira você está indo para a presença do Senhor? De que maneira você tem chegado à sua presença? Você tem pedido para que o Senhor olhe para dentro de você e que Ele perceba algo em você que chame a sua atenção? O Senhor deseja que você se prepare para entrar na presença dEle. Ele deseja que você curve o seu coração, que você dobre o seu coração na presença do Senhor. Há uma necessidade de nós termos um profundo relacionamento com Deus. E nós só podemos ouvir a voz de Deus, só podemos ter sensibilidade à sua voz, se nós tivermos um coração ensinável, se nós tivermos uma mente pronta para ouvir aquilo que o Senhor diz. Queridos, o quebrantamento, ele sempre nos levará a um rasgar de coração. Ele sempre vai nos levar a olhar para dentro de nós, para que nós possamos perceber aquilo que está no nosso coração, que difere dos atributos e do caráter de Deus. Nós precisamos nos converter, nós precisamos nos voltar a esse Deus, ao Deus que nos criou, ao Deus que projetou um futuro, uma vida, uma história para nós. Mas, se nós quisermos
ter um coração quebrantado, nós precisamos rasgar os nossos corações. E um coração rasgado, um coração quebrantado, humilde, obediente e manso, significa dizer que é um coração que está disposto a seguir o que Jesus diz, seguir aquilo que Ele diz, encontrando satisfação naquilo que Ele nos ordena a fazer. Sua vontade, seguir seus conselhos, abrir mão e renunciar à sua própria vontade. Essa disposição só pode vir de um coração sincero, só pode brotar de um coração rendido, só pode brotar de um coração contrito, um coração cheio de quebrantamento. O Senhor quer que nós venhamos a reconhecer que seguir a Jesus é necessário abrir mão do nosso eu. Muitas pessoas estão erguendo um trono, mas esse trono não é para Jesus. Esse trono é para o seu ego. E nós percebemos nos últimos dias um culto à própria vontade. Várias ideologias têm surgido no sentido de que eu tenho um corpo e eu sou dono desse corpo e eu faço do meu corpo o que eu desejo. É uma declaração clara de tremenda rebeldia ao Deus que nos criou. Ele nos criou perfeitos, mas a vontade de ser agente da minha própria história, desconectada daquilo que Deus pensa, daquilo que Ele diz, me leva a ser uma pessoa completamente egoísta, envolvida em um ego, onde ele se torna um Deus. É Ele quem dita, é Ele quem fala, e eu só quero satisfazer os meus desejos e as minhas vontades. Esse coração é um coração destituído de quebrantamento. Quando nós falamos e voltamos para a intercessão, nós queremos dizer que não há uma intercessão eficaz sem o profundo quebrantamento. E é interessante porque no texto que nós acabamos de ler, o Senhor diz assim, olha, vi bem a conduta deles, ou seja, o olhar do Senhor está sobre nós. E Ele diz, mas apesar disso, eu irei curá-los. Há um desejo no coração de Deus de nos ver plenos. Há um desejo no coração de Deus de nos fazer voltar à essência do desejo do coração de Deus ao nos criar, ao projeto de liberdade do Senhor para as nossas vidas. Muitas pessoas pensam que seguir a Jesus é ser cativo. Querido, cativo é você ter o seu corpo ditando tudo que você tem que fazer e você ser obrigado a satisfazê-lo. Jesus não. Quando Ele se torna Senhor das nossas vidas, há um prazer em nós, há um gozo em nós, há uma alegria em nós, há uma satisfação que nós não queremos fazer outra coisa senão segui-lo. O amor do Senhor nos constrange de uma maneira tão poderosa, tão clara, e esse amor nos leva a olhar para o nosso Criador, olhar para aquele que nos criou e dizer, vamos andar juntos, vamos construir uma história juntos, vamos ter um relacionamento como nós nunca tivemos. E eu digo para você nessa hora, que chegou a hora e o tempo de nós como igreja do Senhor Jesus, desejarmos um relacionamento perfeito com o Senhor. Sabe por quê? Porque eu e você somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva de Jesus. E nós só vamos nos encontrar com Ele se nós buscarmos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você entende? Santidade e paz são pré-requisitos para que a noiva se encontre com o noivo. Então esse relacionamento íntimo nos ajuda a endireitar essas veredas, porque Ele declara, apesar da sua natureza ainda decaída, apesar das lutas que você trava,
para render os seus desejos e buscar os frutos do Espírito, eu irei curá-los. Nas mãos do Senhor há uma porção de cura para você. Há uma porção liberada do céu para a sua vida hoje, agora, exatamente nesse momento. E Ele, nesse desejo de curar, Ele diz assim: eu irei guiá-los. Querido, se a tua vereda está torta, Ele vai endireitar. Se há algum caminho dúbio, Ele vai tornar apenas um caminho. Você não vai andar perdido, porque há no coração de Deus o desejo de te levar a um lugar seguro. E Ele diz: eu irei confortá-los. Sabe, eu não sei como você se encontra hoje. Eu não sei se você é um intercessor que buscou ouvir essa mensagem para você aprender um pouco mais sobre intercessão. Mas eu quero te dizer uma coisa: se a tua vida de oração está empacada por algum motivo, o Senhor é aquele que te conforta. É aquele que tira de sobre você todo o peso, todo o jugo, e Ele te leva às águas de descanso. Ele te leva a um lugar de refrigério. Ele traz conforto para você hoje. Ele traz conforto para você agora. Você não precisa mergulhar mais no pecado, dizendo que não tem mais jeito. Você não precisa cultuar mais o seu ego, achando que você não vai encontrar o caminho. Ele diz: eu vou guiá-los e eu vou confortá-los. Aleluia. E Ele diz assim: eu vou ajudá-los a prantear. Eu vou ajudá-los a confessar os pecados. Queridos, não há cura maior para nós conseguirmos do que o momento do arrependimento e do prantear diante do Senhor por causa dos nossos pecados. A palavra do Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então essa é a chave. O quebrantamento, a rendição é a chave para a vitória. É a chave para que a tua terra seja sarada, para que a cura do Senhor venha de uma maneira poderosa, redentora sobre a sua vida, e você passe a partilhar do melhor que Deus tem para a sua vida, que além de ter sido a salvação que Ele já te deu, ou se você não é salvo, você pode ser salvo agora. Se você se arrepender dos seus pecados, faça uma oração de entrega. Diga a Ele: eu estou cansado de pecar, eu estou cansado de viver essa vida longe de Deus, e eu quero me voltar para Ele hoje. Ele vai te guiar, Ele vai te confortar e vai te ajudar a prantear e a confessar os seus pecados. Você não faz isso sozinho. Há uma obra do Espírito Santo lançada sobre a sua vida, lançada sobre o seu coração, quando você decide mudar a rota da sua vida. E o Senhor está aqui para te ajudar nessa hora. Se você já é salvo, Ele vai te levar ao lugar da intercessão profunda através do quebrantamento. E se você não fez ainda a sua decisão de seguir a Jesus, você pode encontrar todo esse favor à tua disposição, à medida em que você abre mão da tua vida de pecado e se rende àquele que te criou e que projetou uma história perfeita para a sua vida. Talvez você esteja aí perdido, talvez você esteja sem direção, e você ouve essa palavra agora, e você está ouvindo que a palavra do Senhor diz: eu irei conduzi-los ao lugar de segurança, eu irei confortá-los. Receba em nome de Jesus esse consolo, receba esse conforto da parte de Deus e renda-se a Ele, e você vai experimentar coisas poderosas que o Senhor reserva para você, porque a tua história começou com Deus no dia em que Ele te permitiu viver nessa terra. No dia em que você chegou a essa terra, começou uma linda história de amor com você. Talvez você tenha se desviado, talvez você tenha se afastado, mas é tempo de voltar. É tempo de voltar, é tempo
tempo de restaurar o altar. Ei, você que é intercessor, você que é um homem de oração, você que é uma mulher de oração, que aconteceu alguma coisa na sua vida e que você acha que não pode mais retornar ao teu chamado, o Senhor faz um convite a você hoje. Se dobre na presença do Senhor, se prostre na presença dEle, porque Ele te quer levantar como um soldado valente, Ele quer alistar você no exército dEle, Ele quer contar com você para grandes coisas que Ele quer realizar nesses últimos dias. Diga sim, retorne, volte. Ele está aguardando o teu retorno. E nós viemos aqui nessa hora declarar essa palavra sobre o seu coração, para que você se sinta empolgado, para que você se sinta também desafiado a romper com toda a dificuldade, dependendo do Senhor, trazendo o Senhor para o centro da tua vida, para que você possa recuperar o tempo que você perdeu. E talvez você diga assim: mas pastora, eu já perdi tanto tempo. Eu digo uma coisa para você: em um pouco de tempo que você retorne, Deus pode fazer grandes coisas do tempo em que você deixou de andar com Ele. O Senhor é o Senhor do tempo. O Senhor é o Deus da história. E Ele escreve capítulos que você nunca imaginou que você iria ler e que outras pessoas iriam ler através da tua vida. Então seja referencial, seja aquele corajoso, não covarde. Volte, retorne ao teu chamado, volte ao quebrantamento, volte à intercessão, volte à vida de oração. Quantas vezes nós somos enganados por motivações dentro do nosso coração que são tidas como corretas, altruístas até, mas quando na verdade são posturas para satisfazer a nossa mente. E talvez você tenha sido enredado pelo inimigo por esses caminhos, de um coração enganoso, de um coração destituído do desejo de continuar seguindo ao Senhor. O quebrantamento, ele vai te conduzir ao destronamento do teu eu. Se você tem dificuldade de romper com a tua carne, se você tem dificuldade de romper com esses pecados que já se tornaram iniquidades, porque eles são repetitivos e você não consegue abrir mão deles, Deus tem algo para você. Ele vai te conduzir ao quebrantamento que vai quebrar esse trono que foi erguido no teu eu nessa hora. Porque o quebrantamento, ele sempre vai nos levar a ter atitudes de um coração disposto a reconhecer fraquezas e tornar-se um coração dependente de Deus. Queridos, lá em João, eu queria que você acompanhasse comigo também o Evangelho de João, no capítulo 14, os versículos 21 e 22. Diz assim, aliás, apenas o 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você entende agora do que eu falei sobre relacionamento? Ele diz exatamente ele, aquele que tem a minha palavra e guarda a palavra no coração, esse é o que me ama. Esse é aquele que está disposto a viver um relacionamento perfeito comigo. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E também será amado pelo Pai. Sabe por quê? Porque Jesus e o Pai são um. E Ele quer tornar você um com Ele. Você sabe isso? É uma grandeza de amor de Deus que Ele oferece a cada um dos filhos dele, para que nós possamos viver plenamente em Deus. E Ele diz, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quando João fala que me manifestarei a Ele, ele quer dizer, sabe o quê? Que aquilo que está em Deus, toda a sua essência, está prontamente à nossa disposição. No Salmo 25, no versículo 14, ele diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, ou Ele dará a conhecer os seus decretos.
Então há no coração de Deus um desejo poderoso de fazer com que você seja um com Ele, de que você entenda que as manifestações da graça dele estão à tua disposição. Você não tem mais desculpas para não se tornar um intercessor. Você não tem mais desculpas para dizer que teu eu atrapalha. Não, tem uma força de Deus, tem um poder de Deus se manifestando em teu favor. Porque nós podemos, de uma maneira poderosa, nos achegar a Ele. Eu queria ler para você o pensamento de Oswaldo Chambers. Ele diz assim: a Bíblia não considera pecado uma doença, mas uma rebelião descarada contra o governo do Criador. A essência do pecado é: não permitirei que ninguém me governe. Essa é a maior chaga que há na nossa sociedade hoje, o império do eu. O pecado não se trata de moralidade ou imoralidade, trata-se da reivindicação do meu direito sobre o meu eu. Outra vez eu quero que o meu eu esteja entronizado. Uma independência de Deus, deliberada e enfática, que disfarçamos por jargões evangélicos. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a motivação interior do nosso coração é para que nós sejamos voltados sempre para as nossas próprias vontades. E a palavra do Senhor, ela nos confronta. Ele diz que é possível nós abrirmos mão do nosso eu para viver a vontade plena do Senhor. É só você olhar para a nossa sociedade. É só para você viver os absurdos que nós temos visto em nossa sociedade. Queridos, as maiores atrocidades são cometidas por quem dá vazão à ira, por quem dá vazão aos desejos de prostituição e aos desequilíbrios. O que você acha que acontece com alguém que estupra uma criança? O que você acha que acontece? Uma satisfação incontrolável do desejo, desequilibrado, e ele faz qualquer coisa para satisfazer. Ele mata, ele é violento, ele ou ela são cruéis. E é a essas pessoas que Deus fala. Ainda, a palavra do Senhor diz no capítulo 1: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como um carmesim, eu os tornarei brancos como a branca lã. Aleluia. É isso que Deus faz com o pecado, com aquele que se rende. Por isso que a palavra do Senhor diz: eu habito no alto e sublime lugar, mas também comigo estão aqueles que têm um espírito contrito e humilde. Conforto os humildes e dou coragem aos corações arrependidos. Eu vou finalizar essa palavra nesse ponto, e eu vou retomar essa palavra numa parte 2. E eu quero desde agora te convidar, quando você vê outra vez o vídeo com o mesmo tema, não perde, continua, porque Deus quer falar com você. Mas se você receber o convite do Senhor até esse ponto aqui, eu quero te dizer que na parte 2 você já vai estar queimando na presença do Senhor. Na parte 2 você já vai estar fervendo na presença dEle. Porque o pecado, ele é escravizado, ele é sepultado quando entra o sangue de Jesus. O pecado, ele perde força quando o sangue de Jesus entra, quando o poder da palavra que lava e regenera entra na tua vida. Então eu já vou terminar feliz esse ponto, porque eu sei que o Espírito de Deus, ele está operando aonde você está. Aonde você estiver ouvindo essa palavra, o Espírito Santo, ele vai estar te cercando, ele vai estar te atraindo. E eu tenho convicção que essa palavra não voltará vazia, mas ela operará no desígnio e no propósito para o qual o Senhor a enviou. E ele enviou direto ao teu coração, ele enviou direto à tua mente. Então tu recebe com amor essa palavra. Eu abençoo a tua vida em o nome de Jesus. Que o Senhor te conduza em vitória
e até a próxima, em nome de Jesus. Aleluia.